Bom, a vida devocional de um pastor, ela não é diferente da vida de um bom cristão, né? Deveria ser. Nesse sentido, eu poderia falar de duas coisas. A primeira é a prática da oração e da leitura da palavra. Nós aprendemos com os puritanos, os nossos pais espirituais no passado, que eram muito dedicados nas práticas devocionais, que a primeira coisa que um pastor e um cristão deveria fazer ao acordar é ler a sua Bíblia, é não ouvir nenhuma outra voz antes da voz de Deus. E a partir da leitura da Bíblia, ele meditar naquilo que ele leu. Não pode ser uma leitura automática apenas, mas tem que ser uma leitura pausada, ouvindo de fato o que Deus está falando, aplicando na sua vida. E depois da leitura sistemática das Escrituras, a oração, um período de oração. É claro, isso tem a ver com a vida devocional do pastor, para que o pastor ele fique fortalecido, vença as tentações, não fique desanimado no ministério. Mas tem a ver também com todo bom cristão. Todo bom cristão deveria, ao acordar, imediatamente fazer a leitura da palavra, meditar naquilo que leu e buscar a Deus em oração. Um outro aspecto importante da vida do pastor e de um cristão aplicado de uma forma geral é separar um dia por semana para se aplicar focado nas coisas de Deus. Você separar um dia da semana, e esse dia nós sabemos que é o domingo, para deixar de lado trabalhos seculares, preocupações com o trabalho, compras, afazeres domésticos e focar nas coisas do Senhor. Aqui na nossa cultura ocidental, muitos de nós têm o privilégio de ter 2 dias de descanso. Geralmente, a maioria de nós tem o sábado e o domingo. Deus nos deu 6 dias para fazermos tudo aquilo que nós precisamos fazer. Mas é importante quando Deus nos dá um domingo, um dia específico que é o domingo, para que nós foquemos nas suas coisas. E isso significa participar dos trabalhos da igreja, manhã e noite, e às vezes há igrejas que têm trabalhos à tarde, mas sobretudo não deixar que coisas que não têm a ver com a palavra de Deus entrem no nosso coração nesse dia. É um dia de foco e dedicação total às coisas do Senhor. Então eu creio que um pastor que tenha essa prática diária de devoção associada à prática da guarda do domingo, um dia em que ele foca no trabalho do Senhor e os pensamentos todos nas causas do Senhor, ele vai ser um pastor fortalecido. O mesmo vale para o cristão. Eu devo dizer também o seguinte, não é você começar o dia com exercício devocional e depois deixar os pensamentos do Senhor de lado. Eu me recordo de uma ilustração que eu ouvi do Joel Bick, quando ele dizia que um grupo de escoceses estava reunido tentando decifrar o que significava 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, e havia ali uma irmã fazendo a limpeza do salão, e eles perguntaram para ela, que era de origem puritana, como é que na igreja dela via-se o versículo orai sem cessar. E ela respondeu assim, é simples, quando eu acordo de manhã e eu visto as minhas roupas, eu oro para que Deus me vista com vestes de justiça. Quando eu vou para o café da manhã, na medida em que eu me alimento, eu oro a Deus para que Ele me alimente também com a sua palavra. E quando eu limpo a casa, limpo os móveis, limpo o chão, eu estou orando para que Deus limpe a minha vida de todos os pecados. Então, o orar sem cessar é uma prática em que, em todo o seu dia, no ônibus, no trabalho, na escola, você continua em sintonia com Deus, levando os seus pedidos ao Senhor. Então, essas práticas, quando são levadas a sério, tanto na vida do pastor como na vida dos crentes, elas nos fortalecem, elas mantêm a nossa comunhão com Deus e, de fato, nos preparam para as dificuldades da vida.